Conexão com Brasília, Clarissa Oliveira já na ponta da linha. Vamos começar falando de Assembleia Geral da ONU, como falávamos já também com o Eduardo Barão. Bolsonaro provavelmente, quase certeza, falará da soberania na Amazônia, não é, Clarissa? Muito boa tarde. Olá, boa tarde, pessoal. Olha, a gente tem aqui pelo menos uma expectativa de que o presidente Jair Bolsonaro vá, sim, aproveitar mais uma vez o discurso dele na Assembleia Geral da ONU para rebater as críticas internacionais à política ambiental brasileira. Mas uma curiosidade aí é sobre exatamente qual vai ser o tom do presidente. Por quê? Na estreia dele na Assembleia Geral, no ano passado, até porque a gente estava num momento ali de largada do novo governo, o tom dele foi considerado muito agressivo a esse respeito. E a gente observou uma mudança grande no tom de discursos do presidente Jair Bolsonaro em várias áreas, uma política aí de comunicação nova por parte do governo federal, e isso se aplica também à área ambiental. Ainda assim, a expectativa é de que seja uma linha, mesmo que um pouco mais tênue e ainda assim rígida, na defesa de que o Brasil deve ter sua soberania respeitada nessa questão. Hoje, durante a audiência pública no Supremo Tribunal Federal, para tratar de outro assunto, o general Augusto Heleno, acho que um discurso pode resumir bem o tom do que se espera, deixando claro ali que o governo federal não deve permitir esse tipo de interferência, e há uma alegação constante por parte do governo de que haveria uma perseguição com interesses escusos aí de outros países em explorar riquezas brasileiras e, por isso, atingir a política ambiental do país. Pois é, Clarissa, muita expectativa, né, para esse discurso amanhã. Dá para estabelecer, Clarissa, diferenças entre aquele primeiro discurso do presidente Jair Bolsonaro e o tom desse segundo discurso? Porque a temática ambiental, na prática, vai estar passeou por um e vai estar passeando por outro, né? Alguma mudança de postura é esperada em relação ao presidente Jair Bolsonaro, a fala dele? Olha, um ponto que a gente tem imaginado aqui, viu, Isabel, a gente tem ouvido com frequência, é o quê? O presidente Jair Bolsonaro talvez não fique tão restrito a essa questão ambiental. Primeiro porque a participação dele vai ser feita por meio de videoconferência, né? Diferente do que foi da outra vez. Então isso já dá uma dinâmica um pouco diferente para a fala dele. E até por causa da circunstância da pandemia do coronavírus, é possível que a resposta do Brasil a essa doença, a toda a quarentena, o processo de quarentena e agora de retomada da economia, também permeie o discurso do presidente de alguma forma, até para equilibrar um pouco o tom mais duro que deve vir na defesa de que os outros países, que não cabe aos outros países dizerem como o Brasil tem que conduzir a política dele em relação, por exemplo, à Amazônia, à questão de queimadas, à regularização fundiária, ou também a questão de mudanças climáticas. Hoje, por exemplo, a gente viu nessa audiência pública no Supremo uma discussão a respeito do chamado Fundo Clima, que é um fundo que foi criado, gente, em 2009, salvo engano, com a tarefa de combater aos efeitos de gases de estufa. Então, assim, é um órgão que recebe repasses do governo para conduzir esse tipo de política. O que aconteceu? Desde o governo do presidente Jair Bolsonaro, os recursos, mesmo aqueles aprovados em orçamento, estavam totalmente represados, não estavam sendo repassados para esse órgão. E o que houve? Nos últimos 2 meses, meio a toque de caixa, o governo liberou, então, cerca de 580 milhões de reais para esse órgão. Só que fez ali em cima da Assembleia Geral da ONU, né, inclusive. Só que para explicar as críticas, a forma como o governo teria sido omisso em relação à atuação nesse setor, o ministro Ricardo Salles, por exemplo, argumentou que o governo aguardava a regulamentação do marco legal do saneamento básico, porque entende que projetos de saneamento básico deveriam estar na prioridade do governo para gastar esse dinheiro, ou seja, acaba puxando aí para uma parte específica, que também tem relação com a área ambiental, mas não é o cerne de uma política de combate ao efeito estufa, por exemplo, né, que é o objetivo original aí desse conselho.
Clarissa Oliveira com todas as informações direto de Brasília. Então amanhã estaremos discutindo aqui neste mesmo horário o que falou o presidente Jair Bolsonaro. Clarissa, a gente te espera por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Até.